A palavra de Deus hoje chega para o seu coração, para a sua vida. Eu sempre gosto de, na minha paróquia, falar para os fiéis o que Deus está falando para você hoje, agora, com esta palavra que escutamos, para a sua vida, para o seu caminho, para a sua família. O que Deus está falando. Vimos na primeira leitura que Deus sonhou um sonho de amor para o homem e para a mulher. Sim ou não? Acabamos de escutar. Deus viu que o homem estava só e necessitava de uma companheira para ajudá-lo. Deus então fez o homem entrar num sonho profundo e tirou da costela do homem uma parte. E depois ele mesmo fechou. Foi a primeira cirurgia que houve no mundo, né? Veja a obra de Deus. E dessa parte, Deus formou a mulher. E Deus trouxe a mulher para o homem. Veja, não foi o homem que foi atrás. Foi Deus que trouxe a mulher para o homem e lhe apresentou. E o homem então, quando viu a mulher, disse: agora sim, é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. E o homem se alegrou. E Deus então uniu o homem à mulher. Tudo isso é obra de Deus. Não é obra humana. Por isso que quando o homem e a mulher se unem em Deus, o amor é eterno, porque é o amor de Deus. Estamos hoje diante de um testemunho de um noivo, uma noiva, que buscaram realizar o sonho de Deus. Num retiro, não foi assim? Num retiro dos Santos Anjos, estavam ali, fui buscar a Deus no retiro, nem sabia que ela estava lá, e nem sabia que ele estava lá, não foi verdade? E dentro desse retiro, buscando Deus, Deus falou: é agora que eu vou apresentar para Adão a Eva, a sua esposa. E ali dentro daquele retiro, de silêncio, porque não podia conversar, mas os olhares se trocaram. E é naquele olhar, Deus trouxe a mulher para o homem e o homem para a mulher. Gente, é obra de Deus. Quem busca a Deus, Deus realiza o sonho que Ele já tem. Então eu não preciso sair correndo atrás de mulher, sair correndo atrás de homem. Eu tenho que buscar Deus. E quando se busca Deus, Deus traz e une num amor para a eternidade. E aí você vai ver todo o processo de quem se encontra em Deus. Quem se encontra em Deus vai caminhando como Deus quer, da maneira de Deus. Vocês fizeram parte de toda a preparação desse casamento, sim ou não? Receberam a novena, dia a dia de preparação. Onde existe isso no mundo? Onde existe isso no mundo? Se eles não são de Deus, não buscam Deus em primeiro lugar, nada teria acontecido. Seria mais um encontro, como tem tantos no mundo, que se ajuntam, que se reúnem. Mas aqui não. Aqui Deus está unindo. Porque dia a dia estão buscando a vontade de Deus.
E quem organiza tudo, quem está trabalhando muito nessa arte de Deus, são os santos anjos. E aí você vê, por que entraram esses quadros dos santos anjos? Só para ficar bonito? Não! É para dizer que os anjos fazem parte da vida deles. Estão à frente deles, estão conduzindo todas as coisas. Assim como os anjos conduziram a vida de Maria e de José, desde o começo. O anjo se apresentou à Virgem Maria e disse que ela seria a mãe do Salvador. E ela ficou grávida. E São José falou: e agora o que eu vou fazer? Não fui eu. De novo São José se pôs em sonho e o anjo do Senhor apresentou-se a ele e disse: não temas, José, receber Maria por esposa, a obra nela é de Deus, é do Espírito Santo. E José abraçou Maria, abraçou Jesus, abraçou a sua família. E os anjos sempre conduziram esse casal. Assim está acontecendo na vida de vocês. São os anjos que estão conduzindo vocês, dia a dia, para chegar aqui nesse momento. E deixa eu dizer, ele não vai parar. Os anjos vão continuar conduzindo a vida de vocês. Por quê? Porque a obra que vocês estão realizando hoje é a obra de Deus. E vocês estão sendo hoje, para toda essa gente, um modelo como deveria ser um casal cristão. Ou seja, um casal batizado, que se diz batizado. Porque quem é batizado é cristão. E o cristão segue o Cristo. E se eu sigo o Cristo, eu sigo a palavra. O que Deus me pede, o que Deus me manda. Caso contrário, eu só tenho o nome de cristão, mas não sou. E vocês estão seguindo isso, dia a dia. Vocês estão sendo como José e como Maria, deixando-se conduzir por Deus. Então o sonho de Deus está se realizando na vida de vocês hoje. E isso é graça. Isso é obra de Deus. É para o mundo inteiro poder ver. Espero que esses vídeos cheguem a todos os cantos do Brasil e do exterior. Porque é raro um casal, um noivo, fazer todo esse processo com Deus, de oração, de entrega, de confissão. Mesmo que seja na última hora, né? Onde eu atendi eles ontem à noite em confissão, preparando-se para esse momento. É uma preparação para realizar o sonho de Deus. Meus queridos, não é só para eles, também para a sua vida de matrimônio. Mesmo você que já tem 1 ano, 2, 3, 10, 20 anos de casado, pode começar a viver o sonho de Deus. Se até agora eu caminhei do meu jeito, agora diga para o Senhor: Senhor, eu quero, de hoje em diante, por esse modelo que está aqui, por esse exemplo, eu quero começar também meu matrimônio, minha família contigo. Caminhar com Deus. Para quê? Para realizar o sonho de Deus. Porque Deus sonhou o sonho da família para todos os casais. Sonhou e deu a liberdade para eu realizar o sonho de Deus, caminhar com Ele, ou caminhar da minha maneira. Por isso eu digo que vocês hoje estão sendo um modelo, um exemplo de um verdadeiro casal cristão. Como deve ser feito? Continue assim, continue. Na segunda parte da palavra de Deus hoje, para nós, e não esqueça da pergunta, hein? O que Deus está falando para mim? O que Deus está falando para o seu matrimônio? O que Deus está falando para você que vai se preparar para o matrimônio? Tudo isso aqui
Está falando para você também e para sua família. E a segunda parte, vimos no evangelho de hoje que Jesus e Maria foram convidados para um casamento. E Maria é sempre atenciosa a tudo que se passa. Ela está à frente, cuidando das coisas, como uma mãe que cuida de tudo. Eu tive a graça desses 2 dias caminhar um pouco com a mãe da Ana, Marília, fazendo as coisas, né? Preparando tudo. Imagina Maria naquele casamento, toda atenciosa, e o vinho acabou. A quem Maria foi pedir ajuda? Para o chefe dos mordomos lá? Para os serventes? Não, Maria foi na fonte. Meu filho, eles já não têm mais vinho. E Jesus, mulher, minha hora de fazer milagre ainda não chegou não, ou de me revelar como Messias. E Maria falou: meu filho, deixa que eu vou falar com os serventes. E disse para os servos: façam tudo o que meu filho disser. O que ele mandar, façam. A obediência a Jesus. Para os mais pequenos, para aqueles que estavam servindo na festa, os empregados da festa, foi que Maria foi conversar. Façam tudo o que o meu filho mandar. E eles foram lá: Jesus, o que queres que a gente faça? Encham as talhas de água. Imagina na cabeça dos servos: vamos dar água agora para o povo em vez de vinho? Tá bom, vamos obedecer. E obedeceram. E depois que encheram, Jesus falou: agora levem para o chefe da festa, o mordomo, levar essa água, que já não é mais água, vinho, para o noivo. O mestre estava. E quando ele experimentou o melhor vinho. O que Deus quer falar conosco com essa história? Primeiro, a obediência. Porque hoje, infelizmente, não obedecemos a Deus. O que Deus nos pede, o que Deus manda, ainda que seja absurdo. Porque é absurdo encher a talha de água numa festa, e o povo está pedindo vinho. Mas eles foram obedientes. E por causa da obediência, a voz de Deus, a voz de Jesus, o milagre se realizou. Que Deus está falando para você: encha o seu coração, a sua vida de água. Essa água é a graça de Deus. Essa água é a vida de oração. Essa água é a palavra. Essa água é o seu rosário. Essa água é a sua missa, se possível diária. Essa água é a sua confissão. Essa água é a graça que você precisa para que o milagre se realize em toda a sua vida. Se eu não obedecer, o milagre não vai se realizar. Continue obedecendo. Vai enchendo, como vocês têm feito, diariamente. Vida de oração, momentos com Deus, Eucaristia. A Ana até falava: ai, se eu pudesse receber Jesus todos os dias na Eucaristia, ai, seria uma graça. Veja que modelo, que exemplo de mulher. Você, mulher, vai seguir o exemplo da Ana? Ah, se eu pudesse receber Jesus na Santa Eucaristia todos os dias, eu ia na missa todo dia. É graça. E eu falava para ela, né? Ana, eu celebro a missa todos os dias.
Não fico um só dia sem celebrar a Eucaristia, porque é a água que eu preciso, é a graça que eu preciso, e o milagre vai se realizando na minha vida. Se eu contar os inúmeros milagres que Deus já fez na minha vida, eu ficaria aqui dia, 2, 3 dias só contando história para vocês. Deus faz muito milagres quando enchemos a nossa vida da sua presença, especialmente da Eucaristia. Continue rezando o seu rosário todos os dias. Continue buscando as orações com os santos anjos todos os dias. E, se possível, continue participando da Eucaristia todos os dias. E nesse tempo a Virgem Maria tem pedido, ao menos uma vez por mês, faça uma boa confissão. A Virgem Maria tem pedido hoje, assim como ela pediu para os servos, façam tudo o que ele disser. A Virgem Maria tem pedido hoje, ao menos uma vez por mês, faça uma boa confissão e comece um mês novo na graça de Deus. Cada fim de mês, é a última semana, preciso fazer minha listinha, que foi que eu não fiz bem nesse mês, e vou confessar. E começa um mês novo com a graça de Deus, com os milagres de Deus se realizando na nossa vida. Nós necessitamos de Deus. Sem Ele não somos nada. Sem Ele vivemos a vida como qualquer outro, que deixa os anos passar e uma vida sem sentido. Porque o sentido da vida está em caminhar com Deus. O sentido e a realização pessoal está a obedecer a Deus, em buscá-lo, em amá-lo, em adorá-lo com todo o coração. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias e todos os dias. E por que todo dia, gente? Por que todo dia, Renan? Por que todo dia, Ana? Porque eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Se você sabe, por favor me diga, o que vai acontecer com o padre amanhã? Será que essa não é a minha última missa? Não sei. Eu não tenho uma bola de cristal para ver o futuro. Eu tenho minha fé e esperança em Deus. Por isso o dia de hoje é o dia mais importante da nossa vida. Porque hoje eu posso viver para o Senhor e buscar o Senhor. Viva um casamento de vocês assim, dia a dia para o Senhor. Realize tudo o que Deus falar para vocês, dia a dia. Senhor, como queres que eu viva hoje? E Deus fala, e Deus vai fazer. E quando obedecemos, durante o dia, experimentamos os milagres de Deus. Experimentamos os milagres de Deus. Eu tenho experimentado milagres de Deus na minha vida. Há um mês atrás, em julho, 2 meses atrás, eu quase não conseguia andar. Estou com uma artrose aqui, nas cadeiras. Minha irmã era testemunha. Como é que eu estava andando em casa? Assim. Como é que o padre está andando hoje? Assim. Isso é milagre de Deus. A gente experimenta os milagres de Deus quando obedecemos a Deus. De novo a pergunta: que Deus está falando para mim? Aponta seu coração, a sua vida. Que Deus está falando para mim? Que Deus está falando para o meu casamento? Que Deus está falando para a minha noiva, para o meu noivo? Que Deus está falando para a minha família? Quero obedecer-te, Senhor. Quero viver contigo. Quero caminhar contigo.
Quero seguir o exemplo de Renan e Ana, porque hoje eu estou vendo com meus próprios olhos que é possível viver uma vida de união conjugal em Deus. Não necessito viver como o mundo pede, da maneira do mundo, mas da maneira do Evangelho, da maneira de Deus, para que um dia eu chegue diante dele e Deus vai falar: muito bem, vocês foram fiéis, vocês me obedeceram, entra no meu reino. Se obedecermos, entraremos. Se não obedecermos, tem as consequências. Deus está falando através de vocês. Que os santos anjos continuem conduzindo a vida de vocês. E que essa palavra de hoje, fazer tudo o que Ele vos disser, seja a marca da vida de vocês. E sejam sempre os servos, os serventes. Porque ninguém naquela festa viu o que fizeram os serventes. Só eles. Nem o mestre-sala, nem o noivo. Foram eles que viram, que colocaram naquela cântaro a água. E quando viram o mestre-sala experimentar, era vinho. Imagina a cara dos serventes. Foram as únicas testemunhas. Sejam servos. Continuam servindo na simplicidade. Aquele que pensou para vocês este sonho de hoje, que estão se realizando. Eu falava aqui no começo para vocês, que o céu está em festa. E muita festa. Porque Deus está olhando aqui na terra, vendo o sonho dele se realizar na vida de vocês. E Deus deve estar assim: esses dois são dos meus. Esses dois estão fazendo exatamente como eu quero, como eu imaginei, como eu pensei. Seguiram todo o rito, tudo como eu lhes inspirei. Oh, que alegria quando eu tenho dois filhos meus obedientes a mim. Imagina a alegria de Deus. Vocês estão fazendo o céu explodir de alegria, quando o mundo e muitos casais fazem o céu chorar. Mas hoje vocês estão fazendo o céu sorrir, com a vida de vocês e o exemplo de vocês. Que Deus seja louvado por isso, e que vocês continuem fazendo Deus sorrir, né? Com todas as bênçãos e todas as graças que Ele tem para a vida de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.